Você sabia que no Japão existe uma figura sobrenatural chamada Shinigami, também conhecida como o Deus da Morte ou o Espírito da Morte? Essas entidades misteriosas aparecem na mitologia japonesa como seres que convidam os humanos a deixar este mundo ou, em alguns casos, os induzem ao auto-extermínio. No fundo, eles são como guias espirituais que conduzem as almas para o outro lado. Se fizermos uma comparação, no Ocidente eles se assemelham à famosa figura da morte, aquela imagem clássica de uma entidade que encerra a vida na Terra e leva as almas ao além. Mas o mais interessante é que os Shinigamis não têm uma aparência fixa ou única. Enquanto no Ocidente a morte é muitas vezes vista como um ceifador sombrio, no Japão, os Shinigamis evoluíram para algo muito mais complexo. Eles são como uma raça de espíritos, e seus atributos podem variar. Além disso, essas figuras não ficaram presas apenas à mitologia antiga. Os Shinigamis ganharam destaque na religião, na literatura e, claro, na cultura pop japonesa. Animes, mangás e filmes reimaginaram essas entidades, transformando-as em personagens que vão do aterrorizante ao heróico, do sombrio ao fascinante. Eles são um ótimo exemplo de como a mitologia pode evoluir e se adaptar às narrativas modernas. Ficou curioso para saber mais sobre os Shinigamis e como eles influenciam a cultura até hoje? Então fique comigo, porque essa história vai te surpreender. No budismo, por exemplo, existe uma figura chamada Mertil Mara, que é a personificação da tentação e muitas vezes associada ao demônio Mara. Esse espírito é visto como uma força que pode causar a morte dos humanos, especialmente ao induzi-los ao auto-extermínio. Segundo as crenças, quando uma pessoa está desamparada e possuída por essa entidade, ela pode ser levada a cometer esse ato trágico de forma repentina. Além disso, uma escritura chamada Yogacarabumi Sastra descreve o Shinigami como um demônio que determina o momento exato da morte de cada pessoa. E não para por aí, figuras como Yama, o rei do submundo, e os Oni Niltou e Mamian também são vistos como tipos de Shinigamis na cultura japonesa. No Shintoísmo, outro pilar da religião japonesa, a deusa Izanami é quem introduziu a morte ao mundo humano. Por isso, ela também é associada aos Shinigamis. Mas aqui vai uma curiosidade interessante, tanto Izanami quanto Yama são bem diferentes da ideia ocidental de Deus da Morte. No Japão antigo, não se acreditava que existia uma figura única que simplesmente conduzia as almas para o além, como no Ocidente. Isso mudou após a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão começou a absorver influências externas. A ideia ocidental de um Deus da Morte começou a ganhar força e os Shinigamis passaram a ser representados como seres mais próximos da natureza humana, com um toque de misticismo e mistério. O termo Shinigami, ou o Deus da Morte, nem sempre esteve presente na literatura japonesa clássica. Na verdade, ele só começou a aparecer durante o período Edo em peças de teatro como as de Shikamatsu Monzaemon, um dos grandes nomes do ninja-juri, uma forma de teatro de bonecos japonês. Em Miyajima, na província de Kumamoto, há uma lenda que diz que, se você sair à noite para encontrar alguém e não comer arroz ou tomar chá antes de dormir, um Shinigami pode aparecer para visitá-lo. Já em Yamamatsu, na província de Shizuoka, existe um mito ainda mais intrigante. Acredita-se que os Shinigamis possuem pessoas, conduzindo-as para lugares onde outras já morreram, como montanhas, mares ou até trilhos de trem. E tem mais! Na província de Okayama, visitar um túmulo ao nascer do sol pode fazer com que você seja possuído por um Shinigami. Para evitar isso, é necessário voltar ao túmulo no pôr do sol. São detalhes que mostram o quanto essas figuras estão enraizadas nas tradições e superstições do Japão. Agora, falando da cultura pop moderna, os Shinigamis ganharam um novo rosto e conquistaram fãs ao redor do mundo. A influência ocidental transformou esses espíritos em personagens mais humanizados e, às vezes, até heróicos. Foi nos mangás e animes que eles encontraram um terreno fértil para se espalhar. Eles transformaram os Shinigamis em verdadeiros ícones da cultura japonesa. E não para por aí, eles também aparecem em jogos famosos. Essas obras não só redefiniram os Shinigamis como figuras sobrenaturais, mas também ajudaram a popularizar suas histórias fora do Japão, conectando tradições antigas a narrativas modernas. Então, meus amigos, chegamos ao fim dessa jornada pelo mundo sombrio e fascinante dos Shinigamis. Quem diria que esses deuses da morte poderiam ser tão cheios de histórias e significados, né? Agora,
Cuidado ao visitar túmulos de madrugada ou ignorar uma xícara de chá antes de dormir. Vai que um Shinigami resolve dar as caras. Se você curtiu esse passeio entre mitologia e cultura pop, dá aquele like maroto para ajudar o canal. Comenta aqui embaixo qual Shinigami você mais gostaria de conhecer ou evitar. E se inscreve, porque a gente promete trazer mais conteúdos que vão te surpreender, divertir e, quem sabe, até dar um friozinho na espinha. Te vejo no próximo vídeo, e lembra, viva bem, antes que algum Shinigami resolva te visitar.